Boa noite, Anelins, Thalita, Flávia, meu amigo Rezende, que já está a postos, Iago, Marcel, Matheus, minha irmã Vanessa, Lina. Solicitação do nosso amigo Vinícius Rezende. Boa noite, boa noite. Opa! Fala, pessoal. Fala, Wagson. Como é que Como é tá? que você tá? Tudo bem, cara? Tudo bom. Graças a Deus e Tudo contigo aí. bem. Tá escutando bem? Tô. Tá conseguindo me escutar? Tô. Só vou ajeitar aqui um pouco para ficar melhor o enquadramento. Acho que tá Prefere que legal. eu coloque fone ou tá dando pra ouvir bem? Tá dando para ouvir perfeito. Eu acho que não necessita, não. Ah, beleza. Tá bom? Só aguardando o E pessoal aí? aqui. Agradecer por você ter aceitado o convite, viu, Vinícius? Uma Imagina, o satisfação. prazer é meu, cara. Uma satisfação de ter você aqui nesse projeto, que hoje é a 23ª live. Eu vou encerrar com 30, Caramba. e a intenção era justamente essa, pegar vários perfis de diferentes gerações, diferentes juízes, diferentes regiões, para contribuir um pouco para motivar esse pessoal que está tentando galgar os postos aí da magistratura do trabalho. E um desses Legal. perfis exemplares é o seu. E o Vinícius, eu posso dizer que ele é Ah, da minha obrigado. geração, né? A gente é da mesma geração ali, dividiu sala Pessoal, para quem juntos, não né? sabe, a gente fazia a prova na mesma sala. Eu e o Wagson, V e Sim. W, né? A gente fazia provas da magistratura na mesma sala e hoje nós dois já estamos aí com 5 anos de magistratura, né? Você tá com quanto tempo também? Tô com 5 anos e meio. Eu acho que é o mesmo tempo que foi ainda Eu mais, também. foi junto ali, né? Ah, é. A gente passou junto, né? 5 anos e meio. Exatamente. Caramba. Ex- Exatamente. Mas muito Aí legal, mostrando que a gente... o projeto deu certo, né? Exato. Eu lembro até da prova do TRT 18 que a gente fez junto na mesma sala lá em Goiás, Foi. pela Terra, que caiu uma questão sobre jogador de futebol, um negócio bem complexo, lembra? Lembro, sim. Eu lembro que a gente fez São Paulo, fez Rio. Não sei se você lembra do Rio, que o pessoal começou a viajar com questão de teoria do avestruz. Ah, eu lembro. E tinha várias pessoas assim na nossa sala, que passou com você também, o Vitor, acho que é Vitor Pombo, né? Acho que passou no TRT Aham, 3, ele né? passou em Minas Gerais comigo. É. Foi. Ele tá lá até hoje, ele não quis voltar para São Paulo, não. Ele vai ficar por lá mesmo. Tinha o. Passou, Eu, mas não, eu tinha, a sala tinha um perfil Washington também bom. fazia prova junto às vezes. Tinha um que não passou, mas é uma excelente pessoa, o Dinei, que o pessoal chamava de Dinei também. Aham. Era uma sala Uhum. legal, cara. Eu lembro. E assim, por incrível que É. pareça, já que o papo é descontraído, e para quem está assistindo aqui, o Vinícius tem até um curso de questão discursiva, e o Vinícius sempre foi essa pessoa tranquila. Ele é essa pessoa tranquila até na prova, né? Passava essa serenidade lá e todo mundo no desespero, trocando experiência, né? Aí teve um fato inusitado, não sei se você vai recordar. Eu acho que foi no Rio de Janeiro, a gente estava discutindo lá, e você tinha passado numa prova de São Paulo que eu também fiz. E era uma prova atípica que colocava assim: discorra objetivamente, conceitue objetivamente. Era uma coisa desse jeito. Aí eu acho que Eu você tirou lembro. 8, alguma coisa assim. Infelizmente foi aprovada a sentença. Mas assim, aí você falou a Aham. sua estratégia nessa prova. Eu lembro que eu fiz essa prova, eu morri de escrever, escrevi pra caramba. Aí foi aquele clássico, né? 555. E assim, eu escrevi, e eu lembro que tinha uma pergunta, era de nexo técnico epidemiológico. Era mais ou Eu menos fiz desse até jeito. no meu curso de segunda fase. Eu fiz agora no meu Sim, curso de segunda fase uma pergunta sobre NTEP. Quem tá no curso sabe, pessoal. Essa prova caiu é, no TRT 2. exato. Eu acho que foi essa que você passou, uma delas, né? Aí discorra sobre o NTEP, aí falava assim, base legal. Depois, conceitue objetivamente. Aí, sem ninguém entender por que não passou, e quem passou também não estava entendendo, aí o Vinícius, com a sabedoria dele, aí ele falou: não, Até eu parece. fiz de acordo com a prova, né? Aí falou: dispositivo legal, artigo 21A da Lei 8.213, ponto.
Aí depois conceitua objetivamente. Aí foi lá, praticamente transcreveu o artigo e tirou uma das maiores notas da prova. Olha para você que veio o que é estratégia. Eu morri de escrever nessa prova, cara. Aí eu comecei a viajar, uma introdução longa, histórico do NTEP, que só tem no Brasil, que é uma tese de doutorado do Paulo Rogério, sei lá o quê. E não valeu de nada, né? Que você vê que é estratégia errada para uma prova que exigia isso, Essa né? prova foi o seguinte: o TRT2 tinha acabado de começar a aprovar 600 pessoas para a segunda fase. E daí, para eles não terem, aliás, iam ter que corrigir mais 600 provas, né? Porque todo mundo que empata na última colocação ainda vai também para a segunda fase. Então, eram 700 e poucas provas para correção. Eu pensei, eles estão pedindo para responder objetivamente. Vou ser objetivo, então. Daí que eu tirei 7,5 nessa prova, eu acho que foi minha média. Mais ou Foi menos alto, 7,5. Foi uma foi das alto. maiores notas. Daí todo mundo me perguntou, mas como que você tirou 7,5? Eu falei, olha, eu fui bem objetivo na resposta, bem objetivo mesmo. Mas Cara, daí, essa prova eu tava como treineiro ainda. Foi minha última prova de treineiro, essa do TRT2. E daí a do TRT1, aquela que a gente fez, daí essa eu tomei pau, foi a minha primeira prova de verdade. Daí essa prova do Rio de Janeiro tava muito pesada, muito pesada. Tanto é que pouquíssimas foi, pessoas foi, passaram nesse do foi, TRT1. foi, Foi um curso bem foi. puxado. E na sentença foram só 6 aprovados, eu acho, né? Exato, exato. Uhum. Eu acho que empossados mesmo foram 6 pessoas, 6 ou 5 pessoas, foi bem pouco. Foi pessoal. Depende do E foi minha momento primeira também, prova, né? né? 7 E, horas. concurso é muito É, momento ali, né? A estratégia certa no lugar certo, na hora, né? Na hora certa. Então é. é isso. E Assim, eu vi. uma coisa Pode, essencial, você tem que estar preparado. Só que estar preparado não é tudo numa hora da prova, que às vezes a prova tem que encaixar. Eu reprovei no TRT2, que hoje eu sou juiz aqui na segunda região, né? Eu reprovei aqui na prova do TRT2, numa prova que eu tinha certeza que eu tinha passado, numa segunda fase. Falei, passei certeza. Daí saiu o número de aprovados. Dos 650 passaram 320, metade. Falei, essa eu tô dentro. Fui ver meu nome, 3,5. Uma prova depois daquela que eu tirei 7,5, eu tirei 3,5. Ou seja, a prova não encaixou, né? Faz parte, não deu para ser nesse concurso. e você sabe, Vinícius, na que a gente fez do TRT3 que você passou, eu lembro que a gente conversou, foi andando a pé para o shopping ali, aquele Diamond Shopping lá, perto ali Aham, acho que é Ibis Bias Forte, né? Tem um Ibis lá, lá aham, de aham. BH, e todo mundo estava conversando. Cara, eu saí com uma convicção que eu tinha sido aprovado nessa prova, e eram temas assim bem palpáveis, caiu prova ilícita, trabalho escravo, Trabalho escravo. não era uma prova assim que fugia do padrão, eram temas bons de escrever. Eu saí bem confiante e eu fiz o de Rondônia juntos. O de Rondônia, eu pensei que eu não tinha passado. Juro pra você, o de Rondônia eu falei, não, eu tô confiando mais no de Minas. A sentença foi legal, que você faz aquele treino de luxo, né? No mesmo final de semana. Cooperativa, né? Tava legal. Eu falei, rapaz, eu acho que TRT3 tá para encaixar. Aí não deu no TRT3, aí no TRT14 foi surgindo, foi acontecendo. E agora a gente está aqui conversando, É, né? Mas essas coisas a gente é, tem que também olhar os desígnios de Deus, para onde que a gente vai e fazer o nosso melhor. E eu fico feliz por você ter sido aprovado. Às vezes a gente não teve muita oportunidade de conversar a respeito, mas eu te acompanho já há muito tempo e indico bastante o seu curso de discursivas, que ele teve obrigado. É. e cresceu muito, principalmente no concurso nacional. Tive vários relatos É, aí de pessoas que gostaram do curso, que aprovaram a sua é, sistemática. E o Vinícius tem isso. Então, eu tive essa experiência de colega dele de sala de aula e ele repassou essa estratégia que foi exitosa numa prova discursiva lá no TRT2, para você ver. E o cara foi safo de olhar mais ou menos a dinâmica que mudou, o contexto, né, das avaliações, e encaixou uma prova legal e com uma estrutura de resposta, né, condizente com o que a banca estava querendo, né? é. Mas isso que você falou, eu acho que é muito verdade também. Às vezes não era para ser em certo momento, sabe? A prova que eu saí melhor, que eu tinha certeza que eu tinha passado, era aqui em São Paulo. Minas até que eu tinha ido razoavelmente bem, mas não tinha aquela certeza que eu tinha em São Paulo. Em São Paulo eu não passei. Moral da história, daí eu fui para Minas. Eu tive a oportunidade de remover com 3 meses. Depois entrei, cheguei em Minas, poderia ter saído 3 meses depois, mas eu quis ficar. Daí eu fiquei no total por 1 ano e meio lá em Minas e assim, para mim foi. Ó, aliás, o Fabiano tá aí, o Fabiano é do meu concurso Tá, também. Fabiana, querida. A gente tem o mesmo concurso. Ele tá no TRT1 agora. E daí, assim, esse período que eu fiquei em Minas, esse 1 ano e meio que eu fiquei em Minas, foi um ano e meio de experiências inéditas,
a conhecer muita coisa que eu não conhecia. Eu nunca tinha ido para o interior de verdade, cidade de 10 mil habitantes, 15 mil habitantes. E para mim isso tudo foi assim, bagagem que eu tive para chegar a ser a pessoa que eu sou hoje, sabe? Que legal. Óbvio, todo dia a gente está aprendendo coisa. Mas se eu não tivesse passado por isso, tenho certeza que eu não teria um conhecimento que eu tenho hoje. Conhecimento fático de como é a realidade, às vezes, tanto do empregado como do empregador numa cidade pequena. Cana-de-açúcar, eu não teria pegado aqui em São Paulo, capital, a gente não tem muita plantação. Se eu não tivesse ido para o interior de Minas, eu nunca ia pegar a plantação de café, cana-de-açúcar, maquinista. São Paulo a gente quase não tem maquinista, a gente tem muito aeroviário, aeronauta, mas maquinista a gente quase não tem em São Paulo, capital. Dentre outras tantas atividades, conhecimento e fora a experiência de vida mesmo. Você chegar Sim. numa cidade pequena, uma das primeiras cidades que eu fui, eu até recebi essa designação enquanto eu estava lá na Enamate com vocês. Enquanto eu estava na Enamate, eu recebi designação para ir para a cidade de Piumhi, que tem 30 mil habitantes. Eu estava na cidade, estava feliz da vida lá na cidade, pô, a primeira cidade que eu estou designado de interior e tal, uma cidade linda, deliciosa, região ali de Escarpa dos Lagos, lugar muito bonito. Daí eu estou no meu quarto de hotel, desarrumando a mala, tinha acabado de chegar, daí me trazem uma pinguinha. Um cara bateu na porta e falou: isso aqui o prefeito mandou em recepção, tudo, é lá da fazenda do prefeito. Imagina que legal. Ele mandou uma coisa que eu guardo até hoje, uma pinguinha de Piumhi, sabe? É Aham. uma coisa que, quando que você vai ver em São Paulo? São Paulo a gente tem só de juiz de trabalho, sei lá, 500 na capital. Sim. 500 não, mas próximo disso, vamos colocar quase isso. Imagina, numa cidade como São Paulo, você é só mais um lá, não. Lá você realmente consegue fazer mais a diferença do que a gente consegue fazer numa cidade grande, às vezes. Além de ter essa experiência diferente, né? Com certeza. E você adiantou uma certa parte da sua experiência, mas vamos deixar um pouquinho para frente aí na live. Eu queria perguntar como foi a sua jornada de concurso, quando você começou efetivamente a prestar concurso, teve muita reprovação, e também a sua experiência anterior à magistratura. Eu vi que você foi analista judiciário lá do TRT da Nona Região. E também mais uma Isso. pergunta, se a área trabalhista surgiu para você essa vontade desde a faculdade e como é que foi? Foi acontecendo? Ou um parente específico trouxe essa dinâmica, essa dimensão do seu trabalho? Foi alguma coisa acidental? Uhum. Se você puder relatar aí, a gente agradece. Então, até o meu quarto ano de faculdade, eu pensava em virar juiz federal comum. Porque aconteceu o seguinte: no meu terceiro ano de faculdade, eu passei na Receita Federal para técnico. Depois eu passei também para técnico para o Banco Central do Brasil. E eu gostava muito dessa área de contabilidade, finanças, etc. No meu quinto ano, eu tinha que escolher a monografia e eu já gostava muito da área de Direito do Trabalho. E daí eu resolvi escolher monografia em Direito do Trabalho. Quando eu fiz a monografia em Direito do Trabalho, que tinha até uma visão não tão boa quanto eu tenho hoje, obviamente, e depois eu decidi, na hora que eu fiz a monografia, que eu me apaixonei pela matéria. E na hora que eu estava fazendo a monografia, coincidentemente, saiu o concurso do TRT9. Aí eu falei, vai ser o meu canal de entrada para a área trabalhista. Prestei o concurso, na época eu estava na Receita ainda Federal, passei no cargo de analista, estava no último ano de faculdade, só que eu não fui nomeado de plano. Eu fiquei um ano advogando ainda. Porque, como técnico da Receita, a gente poderia advogar. Então, eu era técnico da Receita no período da manhã, advogado no período da tarde, para ter a prática jurídica, porque técnico da Receita não dá experiência jurídica. Daí, fiquei esse primeiro ano assim. Ao final do primeiro ano, fui nomeado para analista do TRT. E aí, eu me apaixonei completamente pela área trabalhista. Eu fui trabalhar em gabinete, trabalhei primeiramente no gabinete do Dr. Arion, fiquei com ele um ano e meio, e depois um ano e meio com a doutora Rosali Batista, que ainda é a decana do tribunal, inclusive. Daí, quando estava completando os 3 anos de analista, eu estava com 2 anos, 290 dias, assim, quase 3 anos mesmo. Eu passei para juiz lá no TRT3. Mas, assim, a minha preparação para juiz, eu terminei a prova de analista, eu decidi que eu queria a área trabalhista. Dia seguinte que eu terminei a prova de analista, eu já comecei a focar na prova de juiz. Eu estudei por bastante tempo, então, desde o meu quinto ano, até o passado, 3 anos e meio direto, mas direto mesmo, sem parar. Eu estudava praticamente todos os dias, se não todos os dias, em 95% dos dias. E desde o momento que eu me formei, eu focava, primeiramente, em letra de lei, que eu considero extremamente importante. Muitos exercícios, mas muito exercício mesmo, para ajudar na fixação da matéria. E letra de lei, eu fazia assim, eu transcrevia
numa folha sulfite. É um método meio incomum, né? Mas essa minha transcrição me ajudava a decorar. Eu transcrevi a Constituição Federal 5, 6 vezes, eu transcrevi o CPC 5, 6 vezes, e assim, o livro de súmulas e AJs eu transcrevi 5, 6 vezes. Então, minha base legal, minha base normativa era muito forte. E desde o início, desde o momento que eu estava formado na faculdade, eu fiz curso de segunda fase também. Eu estudava para a segunda fase. Inclusive, fiz com o Thiago Mira, que é juiz lá no TRT9, é um cara muito competente. Daí eu fiquei esses 3 anos, depois de formado, 3 anos e meio, estudando nesse ritmo, primeira fase, com letra de lei, muito exercício, transcrição de letra de lei, súmulas, AJs. Segunda fase, fazendo curso, lendo revista da LTR, conhecendo jurisprudência. E sentença eu fazia uma a cada 2 meses, mais ou menos, porque sentença é um mais longo prazo, né? Então, e depois que você passa na primeira fase, você se mata de fazer sentença. Então, dava tempo, um pouquinho mais de tempo para estudar. Daí, quando eu completei os 3 anos de prática, eu tinha passado no TRT2 antes dos 3 anos de prática, na segunda fase, e reprovei na sentença, que era a fase que eu não estudava. Eu pensei, agora está na hora de começar a estudar para a sentença. Eu comecei a pegar um pouco mais pesado para a sentença, e depois, assim que eu completei os 3 anos, praticamente eu passei em Minas Gerais. Eu tinha acabado de fazer 26 anos. Quanto tempo eu gastava para transcrição de lei? Eu estudava, em média, 4 horas por dia. E daí dividia entre transcrição de lei, exercícios, etc. Então, acaba dando uma certa variada. Daí o pessoal fala, Vinícius, passou muito cedo, 26 anos, etc. Mas, pessoal, não é a idade que conta, é quanto tempo e com que densidade você está se esforçando para atingir um objetivo. Eu, pessoalmente, eu respirava a magistratura do trabalho. Eu realmente sonhava em ser magistrado do trabalho. Então, eu tracei um projeto de relativamente longo prazo, ali 3 anos e meio, mas me ative a todos os momentos a isso. Porque o que acontece é que você chega sexta-feira depois de trabalhar, e eu trabalhava, tá? Eu trabalhava bastante, fiquei como assessor, assistente, então era relativamente puxado. Você chega sexta-feira, você não vai querer estudar, você vai chegar cansado e tal, você vai querer, sei lá, assistir TV, sair, etc, etc. Eu chegava sexta-feira, eu ainda assim estudava. Estudava um pouco menos na sexta? Estudava, porque às vezes eu ia sair depois, jantar, fazer alguma coisa. Mas ainda assim, todos os dias eu tentava traçar uma meta. E como que eu fazia para organizar meus estudos? Eu estudava, em regra, 2 matérias por dia, de segunda a sexta-feira, letra de lei, etc. E também e daí um dia dedicado para a segunda fase e às vezes sentença. Mas sentença, que nem eu falei, era uma a cada 2 meses só que não fazia com tanta frequência porque não achava necessário. Até hoje eu não acho tão necessário fazer tanta sentença. Uma a cada 15 dias eu acho inviável, tá? E eu sempre quis magistratura, eu nunca quis MPT. Eu nunca nem cheguei a prestar nenhuma prova do MPT. Saíram 2 provas do MPT no período que eu estava estudando. Depois que eu tinha uns anos de prática, eu sequer cheguei a prestar. Eu prestei no ano que eu me formei na faculdade para saber como é que era, mas eu sempre sonhei em ser magistratura. Eu nunca quis ser parte, nunca quis ser custos legis, eu sempre quis ficar no meio termo e tentar fazer o balanço ali entre o trabalho e o capital, tentar ficar no meio da equação. E assim, ao todo foram quantas reprovações? Você se recorda? Eu reprovei, primeiro, a primeira prova que eu prestei como treineiro, Campinas. Depois, São Paulo, eu reprovei nessa prova que a gente prestou junto, que eu passei na segunda fase muito bem, mas reprovei na sentença. Depois eu reprovei no Rio de Janeiro. A quarta prova que eu prestei foi Minas Gerais, que eu passei, só que o resultado demorou muito para sair. Então, depois de Minas Gerais, ou durante Minas Gerais, no mesmo período ali, eu prestei Goiás, que eu reprovei, e prestei Mato Grosso, que eu reprovei. Então, no total foram 6 concursos, sendo 2 de treineiro. Prestei 4 de verdade, 2 de treineiro. Esses 4 de verdade eu reprovei em Rio de Janeiro, São Paulo, Mato Grosso e Goiás. Reprovei em 4. Reprovei em 4 de verdade, 2 de treineiro e passei em Minas Gerais. Então, foram no total 7 concursos que eu prestei. E sendo 2 como treineiro, 5 de verdade. Mas sim, pessoal, quando você está mais preparado, e agora a gente deve ter retorno de regional, né? Você vai ver que com o tempo você presta uma prova, você sabe, foi por pouco, sabe? Você já começa a engatar aquela quinta ali de que está quase na aprovação. Eu e o Wagson, a gente já estava naquelas cabeceiras ali de que está chegando a vez, está chegando a vez, está chegando a vez, até que chegou uma hora e realmente foi a nossa vez. A perspectiva é assim, é o que eu falei logo antes. O que eu tinha muito forte em mim, o que eu tinha, assim, sempre tentei me ater bastante a isso,
é focar num sonho, num objetivo e levar isso bastante a sério. Porque no momento que você acaba, não, esse final de semana eu não quero, hoje não quero, amanhã não quero, isso acaba sendo um costume, tá? Então você acaba não levando tão a sério esse sonho. Então a continuidade, o esforço contínuo é muito importante. O que é treineiro? Treineiro é prestar a prova antes dos 3 anos. Ainda que você passe, Aham. você não consegue tomar posse porque você não tem os 3 anos de prática, tá? Cara, isso é fantástico, viu? Porque eu esperei completar meus 3 anos para poder prestar a prova. Entendeu? Aí eu deixei Então, eu já mais para comecei lá frente. atrás. Aí já comecei o banho de água fria depois da prática. Então era recomendável realmente você começar bem antes para se ambientar, né? Ver a estrutura, a dinâmica dessas provas para quando você tiver a prática efetiva já deslanchar. Isso que você fez. Por isso que o Vinícius é bem estrategista no que ele faz e o curso é bem indicado. E, Vinícius, você falou da primeira fase, falou da segunda fase, terceira fase. E como é que foi a sua prova oral? Você teve uma técnica Ai, específica? Foram vários cursos? O que você pode relatar? prova oral, eu fiz uns 3 cursos, se não me engano. 3 cursos? Acho que foram 3 cursos que eu fiz. Eu fiz, na época, o do Milton, que me ajudou muito em matéria de postura, fala, etc. Fiz na época o do Yuri Pinheiro, ele ainda dava curso, agora acho que ele não está mais nessa área, mas também me ajudou Era o Jus bastante. Foi Laboral, né? Yuri. Jus Laboral. Isso, Jus Laboral, agora Jus Laboral, que ele falava. E agora não existe mais. E o Promagis foi o último curso que eu fiz, porque eu fazia sentença com o... esqueci o nome dele agora. Ele O não André? dá mais aula, mas ele era... Ah, Não o André, aquele que removeu pro TRT9, esqueci o nome dele agora. Mas eu gostava muito da aula dele de sentença e acabei fazendo o curso de oral. Fiz esses 3 cursos. Só que prova oral é realmente treino. Não basta você fazer esses cursos. Você tem que colocar uma câmera na sua casa, o celular ali, gravar e tentar interagir consigo mesmo, de verdade. Eu me gravei. Lá em Curitiba também teve um outro colega meu que foi em casa, que também estava no oral comigo, o Luiz. A gente fazia juntos também o treino para prova oral. Então era bastante importante você treinar muito, porque fala você acaba ficando um pouco lento, se você não treinar, você acaba criando certas manias, gagueira. Então é muito treino de fala e de expressão corporal, né? Porque a mão exato. precisa mexer, não pode mexer muito, mas tem que mexer um pouco, etc, etc. Daí terminei os cursos de prova oral. No meu período foram 2 meses de preparação para prova oral, 2 meses e meio, salvo engano. Daí cheguei a fazer. Daí fui fazer a prova oral e levei um colega meu. Levei o Gabriel Calvé. Acho que você conhece o Sim, conheço, TRT-15 também. conheço, conheço. Gente boa. Ele que foi ser meu anjo lá na prova oral. E daí na prova oral, até tem uma história bem engraçada. Olha o Fábio aí. Fala, grande Fábio. Fábio foi aprovado agora no concurso nacional também. Vá Gente Pacheco, é. finíssima, finíssima. Exato. Daí eu tava lá na minha prova oral. Foram várias perguntas, foram 58 minutos no total. Mas estava lá na minha prova oral, daí você sorteia o ponto. Primeiro você sorteia a ordem de arguição e eu caí no primeiro dia, primeiro dos 7 dias. E depois você sorteia o ponto. E o meu ponto foi um ponto relativamente complexo. Você já sai com o papelzinho, né? Como toda prova oral, e vai para casa, vai para o hotel, no caso. Estudar, ralar para fazer as 24 horas e voltar depois. Daí foi eu, Gabriel, meu pai estava junto, inclusive, meu pai me acompanhou. Você fica nervoso pra caramba, eu não preciso nem falar, né? Eu dormi 2, 3 horas no máximo, não consegui dormir mais do que isso. Depois, e durante as minhas 24 horas, até que comentei isso na última live que eu fiz, eu gosto muito de todinho. Só que para não me dar sono, eu tomei também muito Red Bull. Só que todinho com Red Bull não é uma mistura muito boa, né? Daí, nas minhas É. 24 horas, acho que um terço foi no banheiro mesmo. Eu não conseguia sair depois. Mas daí, graças a Deus, deu uma segurada e consegui fazer a prova depois. Isso, o professor Luiz Guilherme. Ele que era o professor de sentença do ProMais, era muito bom, eu gostava bastante dele. Agora, infelizmente, ele não está mais dando aula. E daí foi assim, a prova oral foi boa, minhas 24 horas, uma boa parte eu passei no banheiro estudando. Porque não, todinho com Red Bull eu não recomendo. E assim, hoje você já teve experiência, né, como professor de prova oral, com simulados, né?
E qual a maior dificuldade que Aham. você visualizou de candidatos, principalmente nesse concurso nacional, de candidatos aí na prova oral? As, Conhecimento, a gente tem de uma maneira geral. E na prova oral ainda tem bastante tempo para adquirir. Eu acho que a maior dificuldade, às vezes, é se conseguir se colocar algumas coisas de postura de uma maneira geral. Primeiro, falar de uma forma um pouco pausada. Tem gente que fala muito rápido, tem gente que fala para dentro. Sotaque nunca é o problema. Por exemplo, você é de Goiás, né? Você tem Sim, sotaque goiano. Eu sou de São Paulo, tenho sotaque paulista. Tinha muita gente do Nordeste, sim. sotaque nordestino. Não tem problema. O que não dá é que às vezes o sotaque acaba prejudicando você entender. No último concurso nacional, tinha uma candidata gaúcha que falava excessivamente rápido. E tinha um candidato nordestino que falava um pouco para dentro. Ele era do Sim. Piauí, salvo engano. E isso acaba prejudicando. Mas os dois conseguiram melhorar a fala, tá? O que eu acho que é o mais importante durante a fase oral é você, saber desenvolver uma boa pausa na fala, junto com movimentação de mão, etc. Dois, uma postura extremamente respeitosa com o membro da banca. O membro da banca abriu a boca, você fecha a sua no mesmo instante. Nenhum, ainda mais o último concurso nacional com o ministro, os caras são Sim. extremamente respeitosos e respeitados. Então, candidato que bate de frente com o ministro, que corta o ministro no meio da fala, já não recomendo de jeito nenhum. Luísa, essa gaúcha não era Luísa, não. Mas, assim, acho que o principal são esses toques de estruturação de fala, de velocidade, movimentação de mãos, respeito à banca. A pessoa, às vezes, assim, é completamente sem querer, óbvio, mas tá o ministro falando, ele já quer emendar alguma coisa no ministro. Na verdade, óbvio que ele não quer desrespeitar o ministro, mas ele tá com aquele nervosismo e não consegue. Ó, a Luísa. A É, Luísa é minha noiva, passou no último concurso nacional, inclusive. que legal. Então, você pode constatar isso, né? E nessa prova a gente teve algumas reprovações, um índice de 15%, né? Que foi Uhum. inesperado, mas trouxe essa dinâmica pela complexidade da prova, que era um concurso nacional lá no TST, que teve uma dinâmica realmente diferenciada. Cinco avaliadores, né? No total de 1 hora, antes Uhum. eram três. Uhum. E agora você tocou num ponto também, eu tenho acompanhado o seu perfil, você é o rapaz das novidades aí, né? Das boas novas, né? Já abre alguma coisa, possibilidade de regional, nomeações. E na sua opinião, né? Porque tem um pouco de especulação também, realmente retirou-se a Uhum. obrigatoriedade do concurso nacional, Uhum. deixou ele facultativo, né? Abrindo a possibilidade realmente da volta dos concursos regionais, principalmente para os tribunais de grande porte, que nem TRT3, Uhum. TRT2, TRT15 e TRT4 também, né? E assim, E um também. e um também, exatamente, Rio de Janeiro. E realmente a mobilidade na carreira desses tribunais, o quantitativo de juízes são bem expressivos, diferentemente do TRT14 aqui, Uhum. por exemplo, que é um tribunal de pequeno porte. E como você avalia esse cenário atual? Tem realmente essa perspectiva de retorno dos regionais e outra, ela é salutar ou não? Você prefere a sistemática do nacional, né, ou aquela sistemática do regional? Eu só vou fazer um parênteses aqui, porque o regional, você veio da mesma época que eu, apesar de ter passado mais rápido, mas você deve ter observado que tinha uma diretriz diferente nos regionais em relação ao nacional, principalmente em espelho de prova. Você sabe muito bem disso, que a gente recorria no vazio, não tinha parâmetro nenhum de. Eu até brinco, quem reprovou não sabia, quem foi aprovado também não sabia por que foi aprovado. Porque você não tinha espelho de correção, não tinha parâmetro objetivo para se pautar. E aqueles regionais que se propuseram a fazer espelho de correção nos regionais, que eu lembro foi a prova do TRT5, que forneceu um espelho para a sentença, teve a prova anulada. Não sei se recorda. Foi Teve uma anulado. prova, foi anulada. Então, Lembro, assim, o lembro. recado era do CNJ, ou quem anulou a prova, era o seguinte: não forneça espelho de correção, porque pode ter o risco de anulação de fase. E foi isso, essa dinâmica. Era raro você ver. E hoje você tem uma postura realmente mais transparente com essa dinâmica do nacional. Tomara que, se voltar aos regionais, que replique isso. Mas eu queria saber a sua opinião, se é salutar essa volta, esse retorno dos regionais e se é possível diante do atual cenário.
Eu acho que assim, a volta dos regionais já não é nem mais hipótese. Eu acho que é muito mais fato de que vai acontecer, principalmente nos grandes regionais. Não é que o concurso nacional tenha sido ruim. Foi um bom concurso, foi ótimo, trouxe bons juízes, foi bem selecionado. Só que tem dois problemas principais que gera. O problema da remoção, que é um problema que vai travar um pouquinho com a discussão no CSJT, como é que vai ficar, etc, etc. Porque teve pessoas que passaram para o norte, outras que passaram queriam ir para o sul, etc. Então isso vai acabar dando uma discussão. E segundo, deu muito trabalho para os ministros do TST. Não que eles não estejam acostumados a trabalhar muito, que de fato estão. A quantidade de julgados que eles fazem é enorme, sessões, etc. Só que além de todo o trabalho judicial, atividade fim, eles tiveram uma quantidade, uma carga de trabalho desumana de atividade de meio para a seleção do magistrado. Então, eu acho que, além de ter que organizar todo o meio de campo com todos os tribunais regionais do trabalho do país, que são nada mais, nada menos que 24. Então, acho que é muito, mas muito mais provável que a gente tenha só regional. E se houver um nacional, primeiro que ele vai ser obrigatoriamente facultativo, como já decidido pelo TST, e segundo, que a adesão daí vai ser por alguns tribunais apenas menores que não tenham interesse em fazer concurso próprio. Porque mesmo tribunais menores, tem alguns que gostam de fazer concurso próprio, como são o caso dos do Norte. Norte sempre gostou, TRT 14 gostou, TRT 8, 11, são regionais que sempre gostaram de fazer concurso próprio. Então, esses é bem provável, aliás, Jorge Enor, do Norte, também é um desembargador que sempre gostou de fazer prova, sempre esteve bem presente, esteve até no concurso nacional, né? Então, eu acho que a grande maioria dos regionais vai fazer concurso próprio. Os grandes não preciso nem falar, esses aí muito, mas muito provavelmente farão. E os menores também, alguns ainda assim também optarão por concursos próprios, tá? Só não vão fazer concursos próprios aqueles regionais que de fato não queiram fazer um concurso e que não tem um déficit tão grande de quadro para fazer. Isso vai ser um quantitativo pequeno. Agora, dentre os grandes regionais, o que está com maior urgência, os dois que estão com maior urgência, aliás, são TRT3 e TRT1. O TRT1 hoje é o quadro mais defasado em percentual de juízes junto com o TRT3. O TRT1 é mais ainda em matéria de juízes, de cargos vagos de juízes, tá? E isso está trazendo bastante trabalho. Então, o TRT1, eu não tenho dúvida que vai ser, a hora que voltar aos regionais, deve ser o primeiro concurso a lançar. E é bom que, como quase todo mundo, tem muita gente que quer ir para o Rio de Janeiro, às vezes você consegue, mas eu sou de São Paulo, presto o TRT1. Você consegue permuta, uma chance relativamente grande. E assim sucessivamente. Eu acho mais provável sair um concurso do Rio de Janeiro, e nesse caso, eu sendo concurseiro, prestaria sem nenhum receio, mesmo, mas eu não gosto de morar no Rio de Janeiro, prestaria igual. Porque você vai ficar, às vezes, primeiro que você se apaixona pela cidade. Rio de Janeiro é um lugar lindo demais, né? Eu sou paulista e eu acho a cidade mais bonita do Brasil. Não dá para comparar, para mim, Rio de Janeiro é uma cidade assim. Sei que você é de Goiás, mas olha, é difícil ter uma cidade tão bonita como o Rio de Janeiro. Se estrutura natural, é um negócio de outro mundo, né? Tanto é que os gringos vêm aqui pro Brasil e ficam abismados, né? Um negócio muito louco. E segundo que mas eu não gostei mesmo assim. Tudo bem, depois de um tempo você consegue sair. Não é tão difícil sair de um Rio de Janeiro, de um São Paulo, até porque geralmente tem muito cargo vago, ou consegue remoção, permuta, não é algo tão difícil. E outra, pessoal, todo regional, antes de lançar um concurso, por exemplo, você passou no Rio de Janeiro. Eu queria ir para Minas Gerais. Minas Gerais vai lançar um concurso. Antes de Minas Gerais lançar um concurso, é obrigado a abrir um processo de remoção. Então, o TRT3 tem que abrir uma remoção para quem já é juiz, para depois lançar um concurso. Vamos dizer que Minas Gerais abriu o processo de remoção. Preencheu todas as vagas. Daí nem precisa abrir concurso. É assim que funciona. Preencheu só com o pessoal do Rio de Janeiro, e daí o Rio de Janeiro abre um outro concurso de novo, por exemplo, tá? Então não se preocupa, mas eu não gosto do Rio de Janeiro. Presto igual, não tenha nenhum receio quanto a isso. Eu prestei, Wagson prestou, iria com certeza para o Rio de Janeiro. Sim. E outra, aposto que vocês vão acabar gostando no final de contas, tá? E você... orçamento, pessoal. À vontade, pode falar aí. Pode falar. Orçamento, pessoal, eu até comentei na última live que eu fiz, vai ser pautado no CSJT a transferência do orçamento do pessoal da inativa. Vamos dizer que eu, Vinícius, sou aposentado na magistratura do trabalho. Sou juiz do trabalho, cumpri lá 30 anos de magistratura, adorei minha profissão, me aposentei, já tenho neto, etc. Estou aposentado. Morri e não deixei mais nenhum herdeiro para minha pensão. Esse valor, atualmente, ainda não é usado para nomear um novo juiz. O que está em pauta no CSJT? Exatamente essa transferência, na verdade, uma readequação orçamentária da inativa para a ativa.
Momento que isso acaba passando, aí a gente vai ter muitas nomeações. Ah, Vinícius, quando é que vai ser? Eu não posso falar por enquanto, a gente tem que saber quando é que vai ser a sessão. Mais para frente eu faço uma outra live e conto todos os pormenores, só que por enquanto eu realmente não posso entrar muito em detalhes, etc. Eu já tenho algumas notícias, inclusive, mas isso aí eu não quero deixar nada no ouvir dizer, etc. Mas eu falo para vocês assim que eu tiver alguma coisa concreta. Podem ter certeza, pessoal. Tudo que eu passo de concurso é tudo com base fática. Quem recebeu meu e-mail lá sobre essa a transferência orçamentária, etc., eu peguei tudo notícia da Matra, como que está em discussão, etc. E no momento que isso for chancelado, eu vou trazer umas outras notícias que eu também já tenho, mas tudo com base fática. Eu vou esperar o momento certo para falar para vocês, mas garanto que são muito positivas mesmo. Olha só, tá com um cara totalmente antenado aí na parte da magistratura do trabalho, e principalmente no que diz respeito ao orçamento. E Vinícius, você então vê com bons olhos a prática do concurso regional, né? Mas realmente, igual eu fiz alguns apontamentos, a gente tinha alguns vícios, né? Isso aí não pode passar desapercebido. Tanto que a prática do concurso nacional tirou. O espelho de correção é um deles. Eu acredito que isso deva ser replicado, até porque está na resolução do concurso, né, para a magistratura do trabalho, do CSJT, a questão do espelho de correção. E uma coisa que como você é professor de cursinho, você também está a par disso, a gente teve uma equivalência do tempo de prova de todas as fases. Você veio também de concurso que a gente só tinha 4 horas de prova. E o pessoal agora tem 5 horas de prova e fica reclamando, né? Então a gente teve 4 horas de prova, fazia na unha e a complexidade, com a mesma complexidade, né? E agora você tem 5 horas a mais, né? E outra também, nesse regional você tinha um caderno aliás, no nacional você tinha um caderno de respostas, né? Muitos regionais, não sei se você passou por isso, acho que Minas foi assim, uma folha de papel ao maço comum e vai escrevendo sem ordem, daquele jeito, e era uma certa tudo zoada, né? Exatamente. Agora eu vejo uma seriedade, né, no trato dessas questões de avaliação de candidatos. Isso é bem salutar. E o que eu vi... eu acho que vai acontecer... Pode ficar à vontade. Desculpa. É que assim, quanto a espelho, o que aconteceu? O que a gente teve no concurso nacional? A gente teve um espelho que eu chamo de espelho duro, tá? E como foi a Fundação Carlos Chagas que faz, ela tem que constar isso, se não menos meio ponto. Tem que constar exatamente isso, se não menos meio ponto. Tem que constar exatamente... O que eu acho que a gente vai ter na magistratura é um espelho mais próximo do MPT, que é um espelho mais flexível, entendeu? Não é sem espelho, não é um espelho como a Fundação Carlos Chagas faz, que é um espelho mais para prova de técnico e analista de uma prova geral. A gente vai ter, como, por exemplo, em São Paulo a gente deve ter, Rio de Janeiro, um espelho mais meio termo, que é como é o do MPT. O do MPT, por exemplo, é uma questão... Sim. Ele consta lá vários dos... Por exemplo, trabalho da criança e adolescente. Daí tem lá, o espelho tem várias frases soltas. Não tem exatamente isso aqui vale meio ponto, isso aqui vale meio ponto. São várias frases soltas. Por exemplo, julgado do STF sobre competência para alvará do trabalho do menor artista. E assim por diante. Daí convenção, 138, blá, blá, 182, e daí vai colocando. Então no IMPT, acaba tendo um espelho, só que é um pouco mais flexível. E por que isso é bom? Porque o juiz corretor, na hora de corrigir a prova, ele tem que ter certa flexibilidade para ver se o candidato tem, por exemplo, não basta constar aquele pontinho. Tem que saber se ele sabe estruturar uma resposta, tem que saber se ele sabe argumentar. Isso faz super bem. No MPT, a correção vem em branco. Sim, mas você pode ter certeza que se você trouxe uma boa argumentação jurídica, e você pode pegar qualquer prova dos últimos aprovados do 20º concurso. Se você traz uma boa argumentação jurídica junto com uma boa redação, no MPT você é aprovado. Se você, mas não constei tudo que estava no espelho de prova. Não tem problema. É um pouco mais flexível e eu acabo achando que é um pouco mais justa porque encontra pessoas mais vocacionadas de uma maneira geral do que um espelho tão duro, sabe? Um espelho duro, basta você decorar alguma coisa e colocar na hora da prova. Um espelho flexível, você acaba tendo que argumentar. E a beleza da magistratura, a beleza do Ministério Público, a beleza da área jurídica, de uma maneira geral, é a argumentação jurídica. Então, aquele que argumenta bem tem um lugar garantido, por exemplo, no Ministério Público do Trabalho. E é assim que eu acho que deve ser.
deve ser nos próximos concursos da magistratura, tá? Eu acho que a gente deve ter espelho, só que um pouco mais flexível. Não, que legal, é bom saber a sua opinião. E em relação ao quantitativo de linhas, você achou salutar isso? Você acha que isso vai vingar de 30 linhas? Porque realmente você Eu acho, tangencia e contingencia um pouco a argumentação jurídica, principalmente daqueles candidatos mais prolixos, né? Não sei se você já deve se deparar muito com isso. Você tem que amoldar a pessoa para uma estrutura de 30 linhas, que é mais enxuta, tirar uma introdução, ir direto ao ponto. E com a prova mais exato, aberta, sem uma estruturação, sem um limite de linhas, você fica mais à vontade, né? Aí eu queria saber a sua exato. opinião disso. Eu acho que assim, o ideal é que tenha uma certa limitação de linhas, mas que não seja tão curto como 30 linhas. Mas o fático, o cenário que a gente deve ter, é com uma limitação mais restrita mesmo. Para ter ideia, nos últimos concursos a gente teve concurso nacional com 30 linhas, a gente teve Mato Grosso com 30 linhas, que também foi Fundação Carlos Chagas, a gente teve São Paulo com apenas a parte da frente da folha, que dá mais ou menos 30 linhas também. Então, nos últimos concursos, a grande maioria deles, antes do nacional inclusive, já estavam optando por certa limitação. Então, a tendência que a gente deve ter deve ser de 30, 40 linhas aí. Eu não acredito que a gente vai ter uma prova na magistratura como tem no IPT. Em IPT, eles tentaram discutir e aprovar uma limitação de 60 linhas, e era o dobro da Sim. magistratura, e sequer foi aprovada. Foi aprovada sem limitação de linhas o edital desse concurso. Chegou aí em discussão, foi em discussão para o plenário do Conselho, só que o Conselho deliberou pela manutenção do regime antigo de prova, ou seja, sem limitação de linhas. O que a gente deve ter na magistratura, eu acredito, é uma limitação de linhas, mas alguns regionais vai deixar, por exemplo, 40, 50 linhas, daí alguns 30. No meu curso de segunda fase, eu estou sempre limitando de 30 a 50, que é o que eu acredito que a gente deve ter. E é bom que daí, como na prova você tem que treinar a concisão argumentativa, no curso você acaba tendo que treinar isso também à força, né? Você não tem jeito. Sim. E Vinícius, Só no aproveitando que você do já, MPT eu deixo sem sim, limite. Perdão, já que desculpa. você deu a deixa aí do seu curso, né? Eu gostaria que você falasse também. Tem muito seguidor meu que às vezes não te conhece e que eu indico também o seu curso de questões discursivas. E também você tem algumas propostas também de questões objetivas, né? E fica à vontade eu gostaria de saber como é que é a dinâmica desse curso, se tem vaga ainda, se é que ele é muito procurado. Eu acredito que ele seja bem artesanal, artesanal no sentido bom que eu estou falando, que é você mesmo quem Total. elabora, que corrige, né? Isso dá um trabalho para levar junto com a jurisdição, a gente sabe disso, e tem que ovacionar e comentar. E assim, pode ficar à vontade para você falar sobre o seu curso aí, que eu acho que é interessante nessa live. O curso que o pessoal mais procura, meu, é o de segunda fase, que é o mais famoso de todos, né? Dentre os cursos que eu acabo lançando. Só que esse, infelizmente, ele está cheio agora. Daí eu tô só com vaga, mesmo para ouvinte, ele está completamente cheio. Eu tô com vaga para início e são as últimas de setembro. A gente está em junho agora, até setembro, infelizmente, não tem como entrar quem tiver interesse. Mais E para qual, sim, frente, só de curiosidade, Vinícius, qual que é o quantitativo assim, total que você tem de alunos? Fala, ó, tá fechado, eu eu só trabalho acabo, com 50, 40, não eu sei. acabo variando, por exemplo, esse período que eu estava de férias agora, eu consegui pegar 10 a mais. Daí saí de férias, 10 pessoas saíram, eu não abro vaga, entendeu? Então sempre mantenho, por exemplo, vou viajar, vou passar férias, por exemplo, fui com a minha noiva final de ano para Portugal e o curso continuou. Então daí eu reduzi um pouco o quantitativo, não coloquei pessoas nas vagas que saíram para eu conseguir aproveitar também a viagem e a Entendi. Luísa não me matar. Então eu sempre tento deixar um quantitativo meio flexível. Acaba variando. Tem períodos que chegou a 15 alunos, quando eu reduzi. Ah, que Aí tem legal. períodos que acaba subindo um pouco, acaba dando uma boa variada aí. Então, mas esse atualmente está cheio. Muita gente acabou reservando e daí as últimas vagas de setembro só que eu tô, daí junho já acabaram, julho já acabaram, agosto já acabaram. Daí tô nas últimas de setembro e já teve gente que reservou. Até foi, ela tá aqui inclusive. A Cadê? Thalita, né? A Labor Humano. Labor A humano, né? Thalita Aquela. isso, ela reservou para janeiro até aqui. Então, em janeiro eu já tô com as últimas. Janeiro ainda tem um pouco mais de vaga, que daí eu sei que lá na frente eu consigo pegar. E o curso novo que eu lancei. E só para dar um pequeno resumo, esse curso eu faço 2 questões por semana.
E as questões são todas inéditas sempre. A questão eu sempre faço, por exemplo, entre as Entendi. questões do sábado, Todas, né? então sempre Você não pega de prova todas. anterior, não. Nada, nada. Eu não copio nada, não pego nenhuma prova nova, não pego nenhuma prova antiga. São todas questões novas que eu pego tudo que tem importante de recente. Ou se não tem algo muito recente e relevante no momento para abordar, eu pego algum tema doutrinário ou jurisprudencial mais recente também, 6, 10 meses atrás, para abordar e que tenha cara de prova. Daí tanto é que nos últimos concursos de São Paulo, Campinas, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso tive um bom índice de retorno. Mato Grosso, inclusive, das 10 questões eu acertei 5, acertei metade da prova, acho que eram 10. Acertei Legal. 50%, não lembro se era 10 para 5 ou 3 de 6, era 50%. E daí nesse curso eu mando sempre 2 questões, as 2 que eu faço. Depois eu faço também um espelho, que é como eu responderia, etc. Eu acabo às vezes usando de um aluno e modifico um pouquinho para deixar ainda mais completo. Mando os textos de apoio, porque eu sempre recomendo o pessoal ler os textos de apoio que eu mando antes de responder, porque faz parte do estudo. Ah, professor, mas eu não estou me enganando? Não, de jeito nenhum. Você está estudando ainda mais a matéria e depois você vai escrever. Só que no momento que for escrever a resposta, aí não consulta o material de apoio. Aí Assim, só consulta a você letra de manda o lei mesmo. material antes da pessoa te mandar a resposta. Isso, eu mando as perguntas junto com todo o material já para o pessoal bem completo. E mando também todas as Diferente. notícias do que aconteceu na semana. Ah, teve julgado do STF, teve julgado do STJ, teve... Eu mando tudo pro pessoal, é bem completo. Jurisprudência, Legal. doutrina, notícias da semana, a pessoa não precisa procurar em outro lugar, porque eu mando tudo. Tudo que eu vejo, eu mando, então é bem completinho. Só que daí, E como é exatamente o que você falou, é extremamente manual, é extremamente... qual a palavra aqui? artesanal, né? Como que é? Isso, artesanal. Sou só eu no curso, então eu Sim. que tenho que fazer tudo. E ao mesmo tempo eu tenho que deixar a vara extremamente em dia, que eu sou muito louco com prazo meu de sentença, tudo eu deixo zerado, zerado. Então eu tenho que sempre limitar para não passar, para não perder nenhum tipo de atrasamento. Eu nunca atrasei nenhuma correção, nunca atrasei nenhuma questão, resposta, eu sempre mando tudo muito no prazo. E geralmente são 7 dias? Qual que é o tempo que você entrega a correção? 5 dias geralmente. Cinco Não, dá dias. 7 dias, é de sexta a sexta. 7 dias, 7 dias. Então daí o pessoal me manda numa sexta, até a sexta subsequente eu respondo. Nunca passa da sexta subsequente. Eu até estava fazendo agora as últimas correções dessa semana aqui agora. Sabe que eu fiz um curso de segunda fase, foi com preparo jurídico, foi em 2015, foi na época da Enamate. Foi bem legal, foram 50 rodadas. Só que eu fazia um pouco diferente. Na época, pelo menos os cursos que eu fiz naquela época que a gente estava prestando prova, não tinha, por exemplo, material de apoio. Eu também fazia isso, colocava um material de apoio, um artigo interessante, só que eu colocava depois, eu não mandava antes, não. Eu mandava depois, juntamente com a correção. Eu não entregava o ouro Para não diretamente, não. facilitar. Exatamente. Mas assim, foi interessante a dinâmica, mas assim, é muito desgastante. E a turma dava de É, 10 a 20 ou às vezes batendo 30. Até que chegou um é. momento que eu falei, nossa, não, realmente eu tenho que parar um pouco. Depois eu me aventurei no mestrado, eu falei, não, depois eu vou, quem sabe, retomar. Mas é bom ver essa dinâmica que tem uma correção ali detalhada e É. você fornece material. Isso que é interessante. O que tinha era assim, a pessoa faz uma correção sem pé nem cabeça, com duas, três linhas de comentário, mas e não dando nenhum suporte jurídico, nada, não te É, fala nada, onde você deve pesquisar, não te tira dúvida. é. Eu acredito que você deve ter um canal até para tirar dúvida desses alunos, né? Eu tenho o WhatsApp, um específico do curso, só para dúvidas. Então o pessoal fica mandando dúvidas ali e eu sempre respondo em até 3 a 4 horas. Então o cara me mandou, não entendi tal coisa nessa rodada. Daí eu já respondo lá em 3 a 4 horas no máximo. Eu tento responder de 3 a 4 horas para zerar as dúvidas. Então daí sempre tem gente mandando. Mas esse é o de segunda fase. E daí esse realmente está cheio, infelizmente. Daí que perguntaram quanto tempo dura o curso é um curso contínuo. Se você quiser renovando Ele, mês a mês, bimestre a bimestre, eu tenho esse curso desde novembro de 2014, ininterruptamente. Eu só paro 3 semanas por ano, olha só. que são as 3 semanas do recesso, que é do dia 19 de dezembro ao dia 6 de janeiro. Fora isso, Mas, eu mas sempre, as perguntas não se repetem. Por exemplo, se a pessoa entra agora, nunca, ela não vai pegar a rodada que foi de 3 meses atrás, não. nunca. Cada rodada é inédita. Nunca repito nada. Então,
Cada pergunta de uma semana nunca vai se repetir nem nos próximos 3, 4, 5 anos. É um curso contínuo mesmo. A Carol Assunção, que passou no último concurso nacional entre Sim. as primeiras colocações, ela assistiu a minha prova oral em Minas Gerais. Daí eu lancei o curso em seguida e a Carol Assunção entrou no meu curso. Ela ficou 3 anos comigo, os 3 anos Olha direto só. nesse curso regular. Daí passou no TRT4, passou muito bem, inclusive, só que não pôde tomar posse porque não tinha os 3 anos de prática. Daí não fez a prova oral. E daí passou agora no concurso nacional e conseguiu voltar para casa, porque escolheu Minas Gerais, estava numa das melhores colocações, e acabou escolhendo Minas Gerais, que é a terra dela. Mas é isso, o curso é completo e contínuo. Tem gente que ficou comigo, teve gente que passou na magistratura nesse último nacional que estava comigo há 3 anos, no caso da Carol, 3 anos e pouquinho. Teve gente que, a Júlia Batistuta ficou muito tempo comigo, muita gente ficou muito tempo comigo no curso e daí passou no último concurso nacional. Vai de cada um quanto tempo quer ficar. Meu Deus, 3 anos. Então, Que legal, diferente é, ver esses relatos assim. Eu não tinha visto o pessoal tão assíduo assim em curso de discursiva, não. Geralmente tem uma mobilidade muito grande esses cursos. O pessoal entra, sai. Eu não sei se você tem isso, mas pelo que você relatou, se você tem um núcleo duro aí de pessoas que continuam tem. sempre, né? Os alunos que estão comigo agora, nesse curso, entrou uma nova leva, claro, mas os principais alunos que estão comigo agora já estão comigo faz 1 ano e pouquinho, 1 ano e meio. Alguns já estão há 2 anos, desde o concurso nacional. Já entraram e estão direto. Tem alguns que estão até antes do concurso nacional. Teve gente que reprovou na fase objetivo nacional e já está direto também. E agora tá bem afiado. A Bianca está super bem, a Bianca Minetti, que acabou de mandar um oi ali, está super bem também. Muita gente está muito bem. Basta chegar uma prova para chegar e encaixar uma aprovação, se Deus quiser. E lá e também você tem uma proposta de curso de questões objetivas, não tem? Isso. Daí esse eu lancei agora, que muita gente pedia, lança questões novas, lança questões inéditas. Daí eu lancei esse curso agora, ele vai começar no dia 3 de agosto, 3/8. Vão ser 100 questões objetivas. Eu dividi as questões, as 100 questões, exatamente como no concurso nacional. Então, são lá 25 provas de trabalho, 25 questões de trabalho, 20 não sei quantos de processo, e assim por diante. Separei certinho e vou fazer, semana a semana, 8 questões. Então, essa semana são 4 de trabalho, 2 de constitucional, 2 de administrativo. E daí, em todas as outras semanas, até completar 100 questões. E daí, eu vou enviar segunda-feira as questões e no sábado eu envio o gabarito das questões comentado por mim. Eu vou abordar tudo que tem de novidade legislativa, inclusive a Lei 14.010, a 14.010, né? Que é uma das leis mais importantes desse ano, que o pessoal não está falando, eu não vi nenhum artigo Sim. até agora sobre ela, mas pode cair muito facilmente numa prova objetiva. Todos os julgados mais importantes do STF em matéria de repercussão geral, ação de controle concentrado, eu pego também que possam cair em prova objetiva. E faço também várias pegadinhas com um pouquinho de doutrina, um pouquinho de jurisprudência também do TST, etc. Aquele estilão bastante prova. E daí esse eu ainda tenho vaga, eu tive que limitar porque tem tira dúvidas também. Tudo que tem tira dúvidas, inclusive ouvinte no meu curso segunda fase, tem que limitar, que senão não consigo dar conta. E para analista não, só tenho... Eu já fiz para analista, mas agora parei, só estou para magistratura do trabalho. E daí esse de objetivas, para quem tiver interesse, a gente vai começar no dia 3 de agosto e até dia 4 de julho ainda está com um valor promocional. Sai menos de R$ 100 por mês, são 3 meses no total, sai R$ 99 por mês. O valor total do curso sai R$ 300 para 3 meses, R$ 100 por mês, mais ou menos, tá? Esse é bem focado para a magistratura também, prova objetiva. E para quem tiver interesse, eu disponibilizei tanto o prospecto completo, como a primeira rodada de cortesia. Basta me mandar uma mensagem no WhatsApp do curso que eu envio lá. Daí, com essa primeira rodada, dá para ter uma ideia como que é o curso, como são as questões, etc. Que legal. Ô, Vinícius, topa puxar mais outra live? Só para Bora, fazer bora. uns Vai dar o tempo, né? esclarecimentos aí. Deu um tempo de 54 minutos, mas para não perder o raciocínio, a gente puxa. Pode ser? Fechado. É o Combinado. tempo de eu salvar aqui, dar uns 2 minutinhos no IGTV e já aguardo vocês, tá bom? Beleza. Falou, até Até já. mais. Tchau.